Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião mediúnica de toda quinta-feira, aqui do CETRELV. Espero encontrá-los todos bem, com muita saúde, com muita disposição. Muito bom. Estamos aí nos aproximando do final do ano, né? Como o ano passa rápido, né? Nossa Senhora, está cada vez passando mais rápido. Todo mundo falando dessa mesma sensação, porque nós estamos aí com muitas atribuições no nosso dia a dia, né? O trabalho, os eventos sociais, o estudo, a família, enfim, tudo nos consome demais. Mas que bom que estamos aqui hoje para nos conectarmos juntos com a espiritualidade, com o plano superior, para ter esses momentos de reflexões bem importante. Então, eu vou fazer aí a nossa prece inicial e aquele que tiver condições para pegar o seu copo, a sua garrafinha de água para fazer a fluidificação, este é o momento, vou passar alguns recados. O fim do ano vai se aproximando, logo vamos divulgar aí aquela semana em que a casa entra de recesso, né? Os dias que a casa vai ficar de recesso, e depois a data em que vai reiniciar os trabalhos em 2026, então fiquem todos atentos, divulgaremos aqui, divulgaremos de quarta à noite, de quinta à noite, no sábado também, né? Todo dirigente lá vai estar divulgando essas datas, então fiquem atentos. Para o ano que vem, com certeza teremos os cursos de educação mediúnica, que a casa já possui, que é um curso presencial, onde temos as práticas teóricas, o estudo teórico e as práticas. Vamos continuar com esses estudos. Não tenho notícias de que serão dias, que os dias serão alterados, mas os cursos vão permanecer. Temos também o estudo do livro O Consolador, que continua aos sábados, um curso misto, online e presencial, às 17 horas, tem uma turma que vai lá. E estamos aí com uma vontade estamos com os estudos do NEP de Saulo Paulo no momento, está pausado, estamos reestruturando para o ano que vem, ver qual a melhor forma que nós vamos abordar, presencial, misto, estamos aí numa fase de reestruturação para ver como é que a gente consegue dar continuidade dos estudos do NEP de Saulo a Paulo, estudos do Evangelho, que é muito importante. Então vamos ficar de olho aí nos próximos recados, tá bom? E vamos serenando os nossos pensamentos, nos conectando com essas energias, com a espiritualidade, com os corações queridos que nos abraçam, que nos intuem, nos assistem o tempo todo, mais do que nós percebemos. Estão conosco, nos inspirando, nos orientando o tempo todo. Serenemos os nossos pensamentos, tiremos do nosso coração as nossas angústias e aflições para poder perceber esta presença constante em nossas vidas, para perceber esse cuidado que somos submetidos o tempo todo. Deus, Jesus, nosso anjo da guarda, nosso mentor individual, nossos corações queridos se entrelaçam com boa vontade para nos assistir, nos ver progredir moralmente, espiritualmente. Que consigamos cada vez mais sentir essas presenças em nossas vidas. Pedindo então a permissão para que a gente possa iniciar com a prece de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, ó Pai,
de infinita bondade e justiça, as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem para o seu infinito amor. Jesus Cristo, divino portador da graça e da verdade, estenda suas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro, fiel e prudente. Faze, ó divino modelo, através de suas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Dr. Bezerra de Menezes, médico espiritual, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes, dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou os espirituais. Santos Espíritos dignos, obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Seca-se a planta e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito bom, né? Então, estamos aí numa semana importante, importante semana do Dia dos Finados. O que isso representa à luz da doutrina espírita, né? Os dias de finados, que é uma data ocidental, mas que em todas as culturas, em todas as civilizações, sempre existiu a reverência aos que já fizeram a passagem do corpo físico para o plano espiritual. É um dia assim oficial dentro da religião católica para que se rezasse pelo e para os mortos. Mas existem várias curiosidades, na verdade, né? Cada país comemora num dia, comemora de um jeito. Por exemplo, no México, eles comemoram com alegria, também no dia 2 de novembro, né? Mas eles comemoram com alegria. Eles preparam as comidas, colocam as músicas, fazem danças que os seus entes queridos que já partiam mais gostavam. E dura em média 3 dias. Olha só, 3 dias, que interessante, né? Já no Japão, a data é comemorada dia 15 de julho, também mais ou menos 3 dias. É uma coisa assim mais pro lado budista, tal. Eles fazem cerimônias de lanternas para auxiliar, né, os nossos irmãos que já desencarnaram a ter uma passagem tranquila, limpa, iluminada. Olha que interessante, né? E é bem diferente da nossa cultura, né? A nossa cultura para os cristãos católicos, né? Vou falar assim, digamos assim. Qual é a nossa cultura? É no dia de finados ir nos cemitérios, acender velas, rezar missas, e é muito interessante. Confesso para vocês que eu respeito, né? Eu tenho um outro entendimento a partir do momento que eu comecei a estudar a doutrina dos espíritos. Meu entendimento é outro, mas que eu respeito. E até por uma questão de honrar pai e mãe, quando meu pai desencarnou, por um ano mandava rezar e ia na missa todo mês, ia no cemitério todo mês, né? Manda rezar sempre, acendo vela, porque
uma questão de base que meu pai, eu fui, né, orientada pelo meu pai e pela minha mãe, na base católica. Então, eu honro isso, eu não desprezo, então é uma coisa que eu fiz durante muito tempo, mas hoje eu tenho uma outra compreensão e não fico julgando quem não faz. O importante é não julgar quem faz, né? E a gente tem lá dentro do próprio Livro dos Espíritos várias questões que vão da 320 a 329. Olha só, tem algumas questões que falam, questões interessantes que Allan Kardec trouxe para nós nessa questão dos desencarnados, dessa questão do cemitério. Eu vou trazer algumas coisas aqui para vocês, né? Em uma delas ele diz assim: os espíritos ficam sensibilizados quando os encarnados lembram deles. E é sim, e a resposta dos espíritos foi sim, muito mais do que vocês podem imaginar. Se o desencarnado ele está em um estado assim mais equilibrado, mais pleno, mais feliz, ele fica feliz também. Olha, estão lembrando de mim, que interessante e tal. Se o desencarnado ele está assim num estado de consciência um pouco mais infeliz, mais perturbado, mais desequilibrado, eu acho que esses pensamentos dos entes queridos que estão aqui encarnados para eles servem o quê? De estímulo para eles melhorarem. Então eles vão tirar proveito disso, né? E um pouco as suas aflições, vai suavizar e vai acalmar, com certeza isso para eles, né? Eu não vou trazer todas as questões que estão lá, como eu falei, é da 320 a 329, mas eu trouxe algumas. Uma delas é e os espíritos esquecidos, como eles se sentem, né? É, Dia de finados é um dia de reunião no cemitério, por exemplo, né? Os entes queridos, aqueles que assim desejam, vão até os cemitérios, vão lá, acendem vela, limpam os túmulos, né? Com certeza, o desencarnado nesse dia, ele registra esses pensamentos, esses sentimentos que os encarnados estão direcionando para eles. E se eles estão aptos, se eles estão em condições, se eles têm autorização, eles também vão nesses lugares e vão compartilhar dessas sintonias com esses entes queridos que estão lá. Então, é uma percepção que do plano material, do plano dos encarnados, do plano espiritual dos desencarnados, é um dia que fica com ali muita movimentação, né? Porque às vezes a gente não vê, lógico, né? Mas está acontecendo ali uma troca de energia, de sentimento entre os dois planos, um momento de conexão. Isso é muito legal. Aí eu fico pensando, e aqueles que os parentes não foram? Eles estão esquecidos, né? Eles estão esquecidos, mas por isso que eu falo sempre da importância das vibrações, né? Quando a gente faz as vibrações, vamos vibrar pelo planeta, pelo Brasil, pelos enfermos, pelos que estão presos, pelos que estão em asilos, pelos que estão desencarnados. É nessa hora, né? Que aquele que tiver com o Bluetooth bem ligado vai captar os sinais, vai captar as energias. Se esse desencarnado, mesmo que ele não recebeu ali a visita do seu ente querido, mas ele estiver apto, ele querer, ele ter a vontade, ele vai receber a vibração, a oração de uma outra pessoa, mesmo que não seja um laço espiritual ou consanguíneo seu, né? Tudo que a gente faz com vontade, que vem do fundo do nosso coração, sempre alguém aí vai estar recebendo, né? Uma outra questão aqui é qual a forma que os espíritos se apresentam? Os espíritos eles vão se apresentar com a forma de quando ele estava encarnado, né? É lógico, quanto mais ambientado ele tiver no plano espiritual, mais leve, mais fluido, ele tem mais condições de se apresentar de uma forma mais aparentável, né? De uma forma nesses ambientes, né? Por exemplo, do cemitério, estamos falando não que ele vai estar lá e todo mundo vai ver,
não é assim. Mas ele vai lá de uma forma melhor, mais aparentável, e é dessa roupagem que ele vai se apresentar. A última que ele teve ao desencarnar, né? Uma outra questão muito importante aqui é ir ao cemitério ou fazer uma prece em casa? Olha só como é a pergunta do Livro dos Espíritos. A visita que a pessoa faz ao túmulo, ela causa alegria ao espírito desencarnado mais que a prece que a pessoa que não vai ao cemitério? A visita ao túmulo é uma representação externa, uma cultura que foi criada dessa necessidade de ir lá, acender vela, rezar missa, levar flores, é uma representação externa. E se ela faz bem para o seu coração, nada de errado com isso, né? Aqui a gente não tem que julgar, fazer nenhum juízo de valor, não tem problema nenhum. Se ela faz bem, se a pessoa se sentiu bem ao fazer essa visita ao cemitério, não tem problema nenhum. Mas a prece, aquela que vem do coração, com muito sentimento, que traz boas lembranças, boas recordações, é aquela que santifica o ato da lembrança, que vai trazer aquela saudade, aquele amor ao desencarnado, não com sofrimento, com lamentação por ele ter desencarnado, com revolta, trazendo boas lembranças, pensando nos bons momentos, no que foi vivido, no que foi aproveitado. Isso santifica aquele espírito desencarnado. Então, por isso que alguns têm um entendimento de ir no cemitério e outros não. Outros se recolhem e outros nem têm, né, a possibilidade física por problemas de locomoção, doença, alguma limitação de deslocamento, dá para ir. Então, faça como aquela recomendação, entra no seu momento íntimo, concentrado, com os pensamentos leves, de coração aberto, e faça sua oração pelo seu ente querido desencarnado. Eu gosto de trazer exemplos meus, né? Mas meu pai, ele desencarnou numa sexta-feira e foi sepultado no sábado. E uma prima minha, ela desencarnou no sábado, a gente estava sepultando meu pai, a gente soube da notícia do desencarne dessa minha prima, jovem, e ela foi sepultada no domingo. Então, como eu falei, né, honrando uma tradição católica e respeitando o ensinamento que meu pai e minha mãe me deu do catolicismo, durante um ano eu mandava rezar missas para o meu pai todo mês, ia no cemitério. Como os dois, né, desencarnaram muito próximos, com menos de 24 horas de diferença, eu tentava fazer a missa para essa minha prima Patrícia. Então eu sempre rezava para o meu pai, rezava para ela, para outros corações, mas em especial nessa data para os dois que desencarnaram muito próximo. E uma vez num dia de aniversário meu, olha só, eu senti, eu sonhei, né? Desdobrei e senti essa minha prima. No meu sonho, ela estava do meu lado, eu deitada, ela do meu lado, com uma pessoa toda de branco segurando os braços dela, como assim que amparando ela, e ela pegou e veio conversar comigo e me deu um beijo muito estralado, assim, aquele beijo que eu sinto até hoje. E ela falou assim: Eu vim te dar parabéns no dia do seu aniversário, porque você era a única pessoa que rezava por mim. Então, a importância da gente fazer preces para os nossos entes queridos que desencarnaram, né? Porque às vezes eles estão naquele estado perturbador, principalmente aqueles que não têm nenhum conhecimento da vida espiritual, que pensa que tudo se encerra ali no túmulo. Preces para esse despertar ser leve, para que eles sigam os espíritos amigos que se aproximarem dele para serem tratados, assistidos, orientados da sua nova condição. O quanto isso é importante.
Então, lembrar desses afetos nossos, pode ser em qualquer lugar, pode ser na sua casa, no seu quarto, na sua casa, numa igreja, no templo espírita, no cemitério, onde você conseguir se concentrar e se doar. Que essa prece seja de todo o seu coração. Porque aí, ó, os Bluetooths estando ligados, esses corações vão se entrelaçar, vão sentir e vão ficar felizes, acalentados, acalmados. Isso é muito legal. Aí tem uma outra questão aqui que diz assim: cremar ou enterrar? É uma coisa assim, né, para se pensar nos dias de hoje. Eu penso assim, que ecologicamente falando, em uma cidade como São Paulo, uma cidade que já não tem espaço para mais nada, espaço para construir mais um grande cemitério em São Paulo, não tem área, né? Ecologicamente falando, principalmente assim, porque a gente está falando de despojos, né, de carnais que geram resíduos orgânicos, a questão da contaminação do solo, enfim, o ideal é cremar, né? Mas nem todo mundo pensa desta forma. E nada de errado com isso. Já falei, não vamos julgar nem fazer o juízo de valor. Agora, em outras cidades de interior que tem espaços, cemitérios grandes, né? As pessoas têm essa cultura do enterrar, né? Então, aí fica questões pessoais, fica questões da família decidir ou não, né? Então, é uma questão aí individual realmente. Para a condição da cidade de São Paulo, o mais ideal é cremar. Mas se a pessoa não quer, se a família não quer, tem lá a vontade do desencarnado, olha, ele não queria que ser cremado. A gente tem que respeitar, né? Sempre respeitando. Todos queremos que as nossas vontades sejam respeitadas, na verdade, né? Aquela preocupação, né? Ai, meu Deus, vai pôr que roupa, vai pôr música, vai ter uma cerimônia, vai ser caixão aberto, caixão fechado. Acho que é uma preocupação que não deve fazer parte do nosso cotidiano, não deve tirar o nosso sossego, deixa fluir. Porque isso é uma escolha individual, a família também vai ajudar nessa decisão. Afinal, o desencarnado não vai estar mais aqui para opinar e para averiguar, né? Mas é uma escolha da pessoa, às vezes. A gente, ai, que importância tem? Ir com essa vestimenta ou não? Ai, tem que arrumar o cabelo, não tem. Qual é essa importância? Mas se a gente pode fazer a vontade do desencarnado, porque ele pediu carinhosamente enquanto estava encarnado, a gente atenda a essas vontades. Porque pode ser que para o outro lado ele fique mais tranquilo ao ver que a sua vontade foi realizada, né? Agora é claro, se a pessoa fala assim, olha, quando eu desencarnar, eu quero ser cremado, que as minhas cinzas sejam jogadas lá no mar da ilha de Creta, na Grécia. E a família não puder levar essas cinzas na ilha de Creta, na Grécia, puder levar na Praia Grande, tudo bem, cada um dentro das suas possibilidades. Tá bom? E a gente não deve sofrer com essas questões antecipadamente. O que que a gente tem que fazer? A vida é breve, nós temos que aproveitar ao máximo o nosso tempo. Para quê? Para curtir Instagram, para jogar tigrinho? Não. A gente tem que aproveitar ao máximo o nosso tempo para melhorar como pessoa, crescer intelectualmente, moralmente, espiritualmente, ser pessoas melhores para nós, para os nossos laços mais próximos e sermos pessoas melhores também para a sociedade. É isso que realmente importa. Se a gente vai ter um jazigo de mármore, de granito no cemitério, ali só vai estar os nossos restos mortais. O que importa é o conhecimento que nós vamos levar,
as nossas boas obras que nós levaremos, porque nós seremos cobrados não só pelo mal que nós não fizemos, mas pelo bem que deixamos de realizar. Então, nossa vida é muito breve, é muito rápido uma reencarnação. Então, aproveitemos o nosso tempo da melhor maneira possível, com uma única certeza: todos nós vamos desencarnar algum dia. Então, nos iluminando, nos esclarecendo que a verdadeira vida é a espiritual, isso vai facilitar a nossa passagem, o nosso despertar do outro lado, a nossa consciência jamais iluminada pelo que o Consolador prometido, prometido por Jesus, pelo que a doutrina dos Espíritos traz para nós. Eu sempre falo aqui, eu sempre falo de quarta-feira. Esta é a reencarnação onde nós temos o maior número de informações do mundo espiritual. Aproveitemos. A doutrina espírita está aí para a gente estudar, viver, refletir, praticar. Então, agora vamos praticar um pouquinho, doando. Hoje, em especial, vamos direcionar os nossos pensamentos, as nossas vibrações para todos os desencarnados que estão na crosta, no umbral, nas trevas, suicidas, os que partiram e ainda estão desconectados, desorientados, não entendendo da sua nova condição espiritual. Aos que partiram já estão um pouquinho mais esclarecidos. Vibremos por todos os nossos irmãos queridos, os nossos laços mais estreitos que já partiram. Partiram pouco antes de nós. Tenhamos a certeza que um dia nos reencontraremos. E à medida que nós vamos evoluindo, adquirindo esses conhecimentos espirituais, que o nosso despertar seja leve, mais rápido, para que a gente possa desfrutar desses reencontros o mais rápido possível. Vibremos por todos os nossos irmãos desencarnados em guerras, na pandemia, em acidentes, em crimes, que todos eles sejam bem recebidos, sejam orientados, para que não fiquem desesperados, apegados à materialidade, aos seus corpos físicos. Vibremos para que todos tenham paz no seu coração, para que todos fiquem bem. Façamos agora as nossas vibrações individuais. Que alegria, né, pessoal? Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom. A gente se encontra presencialmente lá na nossa casa, o Cetrelve, que nos acolhe, com tanta gente boa que tem lá, com tantos trabalhadores, com tantos frequentadores. Muito bom. Espero que vocês tenham uma noite tranquila de sono. Estamos nos encaminhando aí para o final do ano, né? Meses de confraternização. Que tudo transcorra da melhor maneira possível, tudo em paz aí na vida de todos vocês. Muito obrigada por mais essa oportunidade de servir. Que todos fiquem bem. Então vamos pedindo a Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós,
que ela nos cubra com o seu manto sagrado, que ela nos dê paz, tranquilidade, harmonização de todos os nossos centros de força, que esse manto azul, a cor do céu, nos cubra de vontade, força, de coragem para continuar nessa caminhada evolutiva, diante das muitas aflições que nós passamos, aflições essas que nos fazem crescer e evoluir. Mãezinha, põe no nosso coração todo o seu amor. Jesus, continue sendo a nossa inspiração, espiritualidade amiga, fique ao nosso lado, sempre nos incluindo, nos orientando e nos inspirando a ir sempre pela porta estreita, que é a porta mais difícil, mas é aquela que nos faz crescer e evoluir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora, na hora de nosso desencarne e libertação. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Isso aí, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Boa noite a todos vocês.